Meus amigos e minhas amigas, estudantes de direito, advogados, estudantes que estão prestando a segunda fase da OAB, concurseiros e curiosos em geral. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Teoria do Direito. Também, juntamente com o professor Paulo Peixoto, dou um curso de Advocacia Civil no Damásio e sou professor da pós-graduação do Damásio IBMEC de Direito Constitucional. Eu gostaria de tratar hoje com vocês de um tema de processo. Qual é o tema? Da contestação. A contestação é a peça que inaugura a resistência no processo. Se o processo ele é formado por uma lide, então a lide é a pretensão resistida. De um lado, então, nós temos a pretensão do autor dizendo, eu tenho um direito, esse direito foi violado, eu preciso que seja declarado nulo, ou eu preciso de uma indenização, reparação por danos materiais, morais, ou que o réu seja condenado numa obrigação de fazer ou não fazer, que seja constituída determinada relação fática como de direito, que seja desconstituída uma relação jurídica, ou que seja ordenado ali um ato para garantia de um determinado direito. Ou mesmo que seja adotada uma medida preventiva para evitar um ilícito. Então aqui nós falamos da tutela declaratória, condenatória, constitutiva negativa, mandamental, inibitória, e elas podem ser misturadas, que aí a chamada mista ou inominada também, como queiram aí os processualistas. O que é importante? A contestação é o oposto disso. A contestação é dizer o seguinte: toda essa pretensão do autor não se materializa. O autor não possui direito, ou o direito do autor não foi violado pelo réu, ou ainda, em que pese o autor ter direito, ou em que pese o réu ter violado esse direito, o direito de exercer a pretensão pereceu, seja por uma exceção material ou por uma exceção processual. Então ali eu posso dizer ali que temos ali decadência, prescrição, perempção, são causas, por exemplo, de extinção, além, é óbvio, da coisa julgada, dispendência, que são questões que envolvem a análise dos pressupostos lógicos, processuais, objetivos, negativos, que nós vamos falar posteriormente. Então, a contestação, ela é a peça que inaugura a resistência. E quando se inicia o prazo, o momento para apresentação da contestação? Primeiro, nós temos que entender quem é o sujeito. O sujeito que realiza ou que pode apresentar contestação é o réu, ou seja, aquele que supostamente é atribuído uma violação do direito. Então, este é o réu que pode apresentar defesa. Porém, terceiros podem apresentar defesa em substituição do réu ou em conjunto com o réu. Terceiros interessados. É óbvio que nós vamos focar aqui nosso estudo nos casos em que envolvam os réus enquanto violadores dos direitos, supostamente violadores de direitos dos autores. O prazo, em regra, é de 15 dias. 15 dias úteis, nos termos do Código de Processo Civil, para a apresentação da contestação. E esse prazo começa a partir de quando? Primeiro, no procedimento comum, quando se tem a determinação da realização da audiência do artigo 334, aquela conciliação que é prévia à defesa, então ultrapassado o prazo dessa audiência e restando infrutífera a conciliação, inicia-se tão logo o prazo para a apresentação da contestação. Ou ainda da manifestação do réu dizendo que não tem interesse na realização da audiência de conciliação do artigo 334, ou ainda com a dispensa pelo juiz dessa audiência. Então, aí quando tem essa dispensa, o juiz já ordena logo ao despachar a inicial a dispensa da audiência do artigo 334 do Código de Processo Civil e ordena a citação. Então, que pode ser postal ou por oficial de justiça. A citação postal se efetiva e torna-se válida, e que inicia, é o termo
a qual, ou seja, o dies a qual, o termo inicial para o início da contagem do prazo da contestação é da juntada do AR, ou seja, do aviso de recebimento dos Correios no processo. No caso de citação por oficial de justiça, é da juntada do mandado de citação no processo. Então, essa é a regra do Código de Processo Civil. Porém, no caso dos juizados especiais cíveis, por exemplo, o prazo se inicia diretamente da citação, enunciado 13 do FONAGE. Então, diferentemente do rito comum, no caso dos juizados especiais, o prazo se inicia para apresentação de defesa daquele fixado no mandado de citação. Então, porque cada juizado tem ali uma forma, então primeiro pode ser até a data da audiência de conciliação. Tem juizado que entende que só se houver audiência de instrução. Tem aqueles que entendem que não realizada a audiência de conciliação, no mesmo dia já vira audiência de instrução. Então depende, você precisa ler o mandado de citação. Então, mas se o juiz dispensar as audiências, como ocorre em alguns juizados, e ordenar diretamente a citação para apresentação de contestação, esse prazo se inicia do ato da citação, ou seja, do recebimento da carta de citação, do recebimento da assinatura ali pelo oficial de justiça do mandado de citação. Então, da data da citação que inicia o prazo para contestação no juizado especial, quando não tem audiência de conciliação. Enunciado 13 do FONAGE. Qual que é o objeto da contestação? O objeto da contestação é a resistência. Isso significa que o réu vai apresentar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do autor. Artigo 373, inciso 2º do Código de Processo Civil. Artigo 373, inciso 2º do Código de Processo Civil. Fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do autor. Então, o autor, quando ele faz a alegação disso, o que ele alega? Basicamente, ele alega 3 situações. Primeiro, o direito do autor inexiste. Então, o autor não possui o direito que ele alega ter. Fato impeditivo. O fato modificativo. O réu não violou o direito do autor. Ele alega uma situação fática, mas não houve violação. Ou se ainda houve, se houve violação, já houve recomposição da situação. Então, um fato modificativo que vai impedir ali a procedência, que vai modificar as alegações e vão criar obstáculo à procedência do pedido. E os fatos extintivos, ou seja, apesar do autor ter o direito, esse direito pereceu de alguma forma, seja por decadência, prescrição, perempção, que implica na perda do direito, seja ele do direito propriamente dito, caso decadência, ou do exercício do direito da ação, prescrição, ou mesmo do manuseio processual do mecanismo perempção. Então, vamos lá. Depois que a gente tratou do objeto, a gente tem que tratar dos princípios regentes. Quais são os princípios regentes? Ou seja, a argumentação não é feita de qualquer forma. Existe uma lógica. Qual que é a lógica da resistência? É alegar a improcedência do pedido. Mas como se faz isso? Primeiro, por 2 princípios. Quais são esses 2 princípios? Princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade. Então, princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade. Princípio da impugnação específica. O réu deve impugnar, ou seja, deve trazer elementos contrários àquilo que o autor alegou, tanto de matérias de direito quanto de matérias de fato. Ele deve trazer elementos que confrontem a alegação de direito e também impugnar ou confrontar as alegações e provas trazidas sobre a matéria de fato. Se não houver essa confrontação, se não houver essa impugnação, se não for alegado que esses fatos não comprovam a realidade, vai ser verossímil ao juiz, então vai ser ali presumido então a veracidade daqueles fatos não impugnados pelo réu em sede de defesa, ou seja, em sede de contestação. Daí a necessidade da impugnação específica.
não sendo possível só a mera impugnação geral. Então, a impugnação geral pode ali ensejar, inclusive, que o juiz entenda ali um caso de confissão real ou mesmo de confissão ficta específica por não impugnação de determinado ponto da inicial. Eventualidade significa que o réu também tem que prever todas as variáveis interpretativas que o juiz possa fazer. Então, o objetivo maior é improcedência total do pedido. Não sendo possível, a procedência parcial. Então, entendo as gradações. Então, usa-se sempre em homenagem ao princípio da eventualidade, ou em que pese as alegações trazidas, caso esse douto juízo adote uma visão diversa, uma interpretação diversa, o que se admite apenas argumentando tanto, ou meramente por amor ao debate, ou meramente por argumentação. E aí você pede uma gradação daquele pedido do autor, no máximo a procedência parcial. Qual que é a estrutura da peça? A estrutura da peça, então, são os fatos, que é o breve resumo do processado, depois da qualificação e usando o verbo apresentar contestação, as preliminares de mérito, um mérito e o requerimento final. Vamos lá, sobre as preliminares. As preliminares de mérito são aquelas que impedem que o juízo aprecie as alegações do autor de forma direta, pela ausência dos pressupostos processuais. Quais são os pressupostos processuais, professor? Então, são alguns. Então, eu tenho ali os subjetivos e os objetivos, sendo que os objetivos se dividem em negativos extrínsecos ou positivos intrínsecos. Então, vamos lá. Quais são os pressupostos processuais subjetivos? Então, juiz e partes. O juiz, ele tem que ter investidura, lembra? Princípio do juízo natural. É aquele juiz competente investido na jurisdição, ou seja, na competência estabelecida pelas regras do Código de Processo Civil e investido por concurso público que pode decidir. Com relação às partes, capacidade de direito, ou seja, a parte tem que ser sujeita de direito. Capacidade de fato, tem que ter a capacidade de fato, ou seja, se é maior ou se é menor, que se é absolutamente incapaz, se tem representação, se é relativamente incapaz, se tem assistência e a capacidade postulatória, ou seja, se nos juizados até 20 salários mínimos é dispensado, por exemplo, que a parte tenha advogado, podendo fazer o processo por atermação. No caso do processo civil comum, depende de advogado. Os objetivos extrínsecos negativos, ou seja, se não tá, o processo já não foi objeto de coisa julgada material, litispendência, perempção, convenção de arbitragem, e os objetivos intrínsecos, pretensão, se existe uma pretensão resistida, ou seja, potencial violação do direito, se a petição inicial é apta e a citação válida e se o processo tem regularidade formal. Então, esses são os pressupostos processuais. Que estão previstos lá no artigo 337 do CPC. Então, são as causas que impedem o julgamento do processo sem julgamento mérito. Você vai alegar isso aonde? Nas preliminares, que é um capítulo anterior ao mérito. E se estão preenchidos os elementos da ação, partes, causa de pedido, artigo 330 regula isso, inclusive tem a alegação sobre inépcia da inicial, parágrafo 1º, artigo 330 do CPC, que também é uma causa preliminar, que implica no indeferimento da inicial. Vamos lá, para o mérito. O mérito você vai alegar aquilo que a gente já falou, do objeto, basicamente a inexistência do direito do autor, ou a não ofensa do direito do autor pelo réu, que ele agiu dentro dos critérios que impeçam ali a violação específica, ou que houve a extinção. Lembrando que se houver inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC, o réu tem que provar a inexistência do direito do autor ou a impossibilidade da violação pelo réu. Requerimento final, tem que pedir então primeiro ou nessa ordem de gradação a extinção do processo sem julgamento mérito, caso esteja comprovado ali um dos requisitos do artigo 337 do CPC, e superada essa linha argumentativa, a improcedência dos pedidos do autor. Lembrando que na contestação é possível ser deduzida a reconvenção nos termos do artigo 343, devendo ser esse um capítulo específico, mas deve-se observar o quê? Os requisitos da inicial do artigo 319, causa de pedido e valor da causa. Inclusive, devem ser recolhidas as custas processuais sobre o valor do pedido da reconvenção. Essas eram as dicas que eu tinha para vocês sobre contestação, pessoal. Espero que aproveitem e gostem. Um forte abraço, bons estudos!